aqui para me provocar, né? Isso aqui, mas tudo bem. Pessoal da luz aí. Amém, irmão. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Bom demais essa noite especial, ter os nossos idosos aqui, é uma honra para a gente, né? Eles estão por aqui, a maioria pode, mas aqueles que não podem hoje foram trazidos com alegria, e é bom a gente poder honrar, né? Honrar realmente a vida de cada um que faz parte dessa história. Eu prefiro a água que o irmão Walter traz, porque ela tem um sabor especial, né? Do carinho, do cuidado que ele sempre tem comigo. É bom a gente estar aqui para celebrar o Senhor nessa noite, por tudo que Deus é. Eu quero de novo agradecer, já passou aí no Jornal da PIB, mas ontem nós tivemos uma noite especial aqui, de comunhão e pizza à vontade, o povo comeu até cansar, não é? E eu quero agradecer, porque a equipe aí dos homens trabalhou a semana inteira preparando, não é? E ontem servindo, e foi um tempo especial que nós tivemos ontem aqui de comunhão, no rodízio de pizza. Então, eu quero agradecer de novo aos homens. Quero pedir a sua oração. Na quinta-feira nós vamos subir, o Wellington também. Quem mais vai servir? O Bruno vai servir? Hã? Quem? Emanuel está sempre. O Bruno vai servir no culto da ida e da volta também. E nós estaremos subindo com mais uma edição do Legendários. Nós vamos subir com 600 homens, talvez 620 homens, para quinta-feira, para a montanha, para o tempo ali de ministração no coração dos homens. Não é? Então, ore por isso. A gente fica de quinta até domingo ali na montanha com algumas ministrações. Marcelo e Irisson vão na próxima turma aí, né? Tem outros aí se preparando, né? O Aelso foi barrado, mas ele vai na próxima. Mas o povo está aí nesse crescimento como homens de Deus, né? E é bom demais. Eu quero pedir que você esteja em oração por essa edição do Legendários. Nessa noite eu quero. Oi? As crianças já estão lá embaixo, tem alguma criança aqui, as crianças estão lá embaixo, já no ensaio do musical de Natal, né? Então, se você chegou, subiu com seu filho, então é hora de levar, porque eles estão nesse período, desde o início, às 6 horas, eles estão ali, primeiro no ensaio do coro e depois no culto infantil. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler um versículo de Provérbios 4 nessa noite. Eu quero falar com você sobre uma orientação do autor de Provérbios. Provérbios 4, versículo 23. Dá para você lembrar sempre, porque esse versículo está estampado na minha camisa. Provérbios 4, 23. E é um desafio da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E diz assim, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos falar todos juntos? Na versão que está projetada ali. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra e queremos te pedir nessa hora, Deus, pelo poder do teu Espírito, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que se conecta conosco pela internet. Ajuda-nos, Deus, a guardar o nosso coração. Ensina-nos a como fazer isso. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tudo aquilo que é precioso, a gente guarda bem, não é verdade? Se você tem ali um presente que você ganhou de alguém importante, desde que tenha muito tempo, você guarda em algum lugar. Se você tem uma joia valiosa, você guarda aquela joia bem guardadinha. Se você tem algo para o qual você dedica muito valor, você torna aquela coisa ou aquela pessoa muito bem guardada. E isso deve ser algo muito real na minha vida e na sua vida. Guardar o nosso coração. Guardar aquilo que é precioso para nós, que é a fonte da vida. Proteger o nosso coração, porque ele é valioso demais. Ele é valioso para a minha vida e para a sua vida. Às vezes a gente protege um monte de coisas, bota câmeras na nossa casa, né? Os lugares, os bairros botando câmeras de segurança para todo lugar, ali para ter uma sensação de proteção. Mas esse texto fala que eu tenho que proteger algo muito valioso,
o meu coração. Proteger o meu coração e o seu coração. Porque o coração humano é um terreno no qual há uma guerra muito grande todos os dias. A guerra entre o bem e o mal. Entre o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Essa batalha espiritual, ela acontece para que o nosso coração seja dominado por aquilo que é bom ou por aquilo que é mal. E vai viver e vai fortalecer e vai vencer aquilo que eu mais alimentar dentro do meu coração. Por isso, quando Salomão escreve esse texto, ele começa a falar sobre a importância que eu e você devemos dar à nossa vida, a maneira como nós vivemos, e nesse versículo ele fala sobre a importância do coração, porque no coração se decidem as grandes batalhas da nossa vida. É no coração que a fé pode florescer ou pode morrer. É no coração, então, que se alimenta a pureza ou se acende ali um fogo da corrupção, da desobediência, do pecado em todo momento. É dentro do coração que germina a semente do perdão ou vai florescer uma semente do rancor, da mágoa, da discórdia. É no coração que fluem palavras de amor, porque, afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então é no coração que surgem as palavras de amor, as palavras de apoio, as palavras de encorajamento, as palavras de acolhimento, ou nele vão surgir as palavras de repulsa, de rejeição, de destruição, de derrota, o tempo todo. A fonte é o coração. E nós vivemos um tempo de um monte de vozes. São um monte de vozes ao mesmo tempo falando aos nossos ouvidos. O celular é um grande canal onde várias vozes entram o tempo inteiro, tentando nos falar um monte de coisas, coisas boas e coisas ruins, coisas que edificam ou coisas que destroem, que matam, que tiram a nossa alegria. É uma pressão muito grande. São as vozes dos colegas de trabalho, são as vozes dos colegas na escola, na universidade, dos vizinhos, são as vozes dos irmãos da igreja, mas existe uma voz, que essa voz deve ser ouvida o tempo inteiro, e é a voz de Deus. E é o coração que toma essa decisão. E se o coração ele é vencido por todas as tentações e armadilhas preparadas para a nossa queda, a nossa vida cai em ruína. Se o nosso coração ele vence as tentações, se o nosso coração vence as provações, então a nossa vida é edificada, a nossa vida é fortalecida, porque no coração existem ali as fontes da vida. O Senhor, então, ele quer reinar no meu coração e no seu coração, a fim de que a nossa vida seja uma vida abundante, uma vida plena, conforme Ele mesmo prometeu. Por isso que Salomão, quando está escrevendo ao seu filho, um pai preocupado com o futuro. Hoje a gente aqui apresentou o Benjamin, não é? A gente ora pelos filhos, ora pelos netos. Daqui a pouco está chegando o Bento também, né? Orar como Deus tem feito com o João e com o Felipe. Deus deu duas jovens flamenguistas para ensiná-los ali a tomar a decisão, né? Não, mas elas são crentes. Em primeiro lugar, elas são crentes, são ali flamenguistas, estão ali para influenciar esse vascaíno, esse botafoguense que estão em desobediência ao pai nesse momento, né? Temporário aí, né? Mas a gente ora para que, desde pequenino, Deus já separe as pessoas que vão completar a vida dos nossos descendentes. Há uma preocupação do pai com o futuro do filho. Tem algum pai aqui que não se preocupa com o futuro do filho? Levanta a mão. Nenhum? Tem alguma mãe que não se preocupa com o futuro do filho? Nós nos preocupamos com o futuro da nossa descendência, das gerações que vêm. E Salomão estava aqui escrevendo esse capítulo porque ele estava preocupado com o futuro da geração que viria a seguir, dos seus filhos, netos e tudo mais que viria. Então, ele dando conselhos para os seus filhos, e em especial para o seu filho, ele diz: guarda teu coração, meu filho, guarda teu coração, protege a tua própria vida. Porque o coração ele é a nascente de tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos. E é importante guardar o nosso coração. E Salomão não diz simplesmente assim, guarde o teu coração, ele diz, acima de tudo, antes de qualquer coisa, guarde o seu coração. Esse livro de Provérbios é um lindo livro.
né? É o livro da sabedoria, dos conselhos, né? Que eu e você devemos aprender em todo o momento, né? E é importante a gente olhar para esse texto como um conselho de um pai amoroso para com o seu filho, a fim de que o coração fosse protegido. E aí, então, a partir desse pequeno versículo tão lindo, alguns ensinamentos eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é que eu e você devemos estar em alerta o tempo inteiro. A expressão usada aqui por Salomão, traduzida no português como acima de tudo, é uma expressão no hebraico que significa uma postura de vigilância constante, uma posição de vigilância o tempo inteiro. O termo usado aqui por Salomão representa o turno do soldado quando ele está de plantão e de sentinela, com a missão de proteger alguma coisa. A sentinela que está ali no quartel, ele não pode dormir, ele não pode cochilar. Enquanto ele estiver ali na guarita de vigia, ele tem que estar com os olhos abertos e atento. Ele não pode piscar, ele não pode perder o seu foco em momento nenhum, não é? Quando o Fagner está lá no plantão, lá na UPP, o olho não pisca. É uma tensão. É alerta o tempo inteiro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então Salomão está virando para o seu filho dizendo: meu filho, fiquem atentos, fiquem alerta, presta atenção em todas as armadilhas. A ideia de Salomão aqui é cuidado constante. Porque na hora que a gente pisca o olho, na hora que a gente desvia o olhar, na hora que a gente deixa de prestar atenção, a gente abre a brecha para uma armadilha do mal vir e nos afastar do propósito de Deus, nos afastar da vontade de Deus para a nossa casa, nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida, nos afastar do propósito de Deus para o nosso ministério, para aqueles frutos que o Senhor quer ver. Então, estar em alerta não é algo que se faz de vez em quando. É todo dia da nossa vida. É acordar de manhã e pedir ao Senhor discernimento espiritual para entender as armadilhas que naquele dia o inimigo vai colocar na nossa vida. Aquelas cascas de banana para a gente escorregar. Aquela pressão para negar o Senhor, aquela pressão para duvidar do Senhor, às vezes duvidar do amor de Deus, duvidar da graça do Senhor. São sementes que o inimigo, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, ele lança na nossa vida a fim de nós desistirmos ou de tomarmos uma decisão errada. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, para as finanças, para o casamento, para a educação dos filhos, o serviço na igreja, o ministério, o testemunho na sociedade. Eu e você precisamos estar atentos o tempo inteiro. Eu e você precisamos estar ali em tempo inteiro preparados para toda a armadilha do mal, porque ele lança sementes do desejo da carne, para que o desejo da carne, como a Bíblia nos ensina, que é contrário ao desejo do Espírito, nos trague e nos empurre para longe da vontade de Deus. Paulo diz que os desejos da carne, eles nos levam à morte, eles são contrários aos desejos do Espírito. Por isso o coração precisa estar ali sendo guardado. Eu e você precisamos estar atentos, alertas o tempo inteiro para todas as armadilhas do mal, para todos os desejos da carne, para a ganância, que é um desejo de acumular riqueza a qualquer preço. E o ganancioso, ele se torna desonesto, ele se torna corrupto, ele se torna falso, porque o único propósito da sua vida é ganhar dinheiro, 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 dinheiro e poder. E aí nisso aí ele vende os princípios da sua vida. É o cuidado que eu e você precisamos tomar para não deixarmos a sede do poder tomar o nosso coração. Porque as 3 grandes áreas de queda do ser humano estão ligadas a sexo, dinheiro e poder. É por aí que o ser humano cai. São essas as principais fontes de armadilhas que o inimigo ele prepara para a nossa queda. E quando nós não estamos alerta, quando nós não estamos vigiando, quando nós não estamos conectados com o Senhor, com os olhos bem abertos e com o coração ali, com intimidade com o Senhor, a gente se torna presa fácil para as armadilhas do mal. E aí, as dúvidas, a dependência química que vem para ali compensar um desequilíbrio qualquer, a insegurança, as mágoas, os rancores, tudo isso vai ganhando espaço dentro do nosso coração, o egoísmo, a infidelidade, a mentira. A gente precisa estar atento o tempo inteiro. Cuidado, querido.
Cuidado com aquela fatídica expressão da sociedade de hoje. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aquilo lá que o seu pastor falou de santidade, não, a Bíblia é um livro ultrapassado, escrito há milhares de anos atrás. Não tem nada a ver isso, não. E essa fonte de influência tenta arrastar, muitas vezes, jovens, adolescentes, crianças que estão nas escolas, que estão nas universidades. Peraí, ninguém está vendo. Seus pais não precisam saber, nem alguém da sua igreja lá. Está tudo certo, não tem nada a ver essa história aí. E é assim que quando eu não estou atento, não estou em alerta, vem essas sementes entrando no coração e acabam nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida. Você solta aquela primeira mentira, e para proteger aquela primeira mentira, você tem que soltar uma segunda, e uma terceira, e uma quarta, e quando você percebe, você está preso numa rede de mentiras. Você não consegue mais sair daquilo ali, a não ser que você pare e reconheça que ficou prisioneiro, peça perdão, reconheça o erro e volte. E pensa bem, toda vez que você fez uma escolha da qual você se arrependeu, tudo começou porque você não ficou atento, você não ficou alerta. Você acabou abrindo um espaço, acabou faltando sabedoria para lidar com alguma situação na sua vida. Tudo às vezes começa com nada a ver. Cuidado com isso. Cuidado com você abrir espaço para um grande vale entre você e o seu cônjuge pela falta de diálogo. Porque é mais fácil ficar calado, pensam alguns, do que abrir o coração naquele sentimento ali de expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Quando eu não tenho a sensibilidade para me colocar no lugar do outro, no relacionamento familiar, ou no relacionamento com o irmão na igreja, ou com o relacionamento com uma pessoa na sociedade. A gente tem que estar atento o tempo inteiro e nos proteger de qualquer possibilidade de armadilha do mal, ganhar espaço na nossa vida. Por isso, aqui Salomão diz, olha, fica atento, presta muito bem atenção, abre os teus olhos, fica ligado no ministério aí, porque você precisa proteger seu coração, você precisa estar atento o tempo inteiro, não pode piscar, não pode desviar o olhar. Cuidado com as amizades, cuidado com as pressões, cuidado com aquelas ocasiões que são ali propícias para a sua queda. Aquele cuidado que o casal de namorado tem que tomar para não estar sozinho num cantinho do escurinho, com aquela mão boba, que parece esperta, mas é boba, que leva à destruição, com espaços para desejos que não. Cuidado com aquela carona desinteressada em uma pessoa do sexo oposto. Não tem nada a ver, é só porque a gente trabalha junto, a gente é bom amigo. É aí que o inimigo começa. Ele aproveita essa brecha para começar a jogar no seu coração a semente da infidelidade. Isso não tem nada a ver. E aí, daqui a pouco você está preso, porque não prestou atenção. Aqui Salomão está dizendo, fica atento, cuidado com as influências, cuidado com todos esses valores corrompidos que são veiculados por aí, porque existem muitos canais de comunicação, mas só existe uma voz verdadeira, e essa voz é a voz do próprio Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar atentos. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, ele nos dá um chamado de alerta. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tentações, pelas mesmas lutas. Tem que vigiar o tempo inteiro. E aí, quando você ficar pensando assim, mas eu sou tão fraco, não é não, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em você, te fortalece para você resistir. Para você, então, resistir e vencer o mal. Para você vencer o mal com o bem. Para você vencer o mal com a força que vem de Deus, para segurar aquela palavra errada que você tem vontade de falar, e Deus diz, essa palavra não é para sair da sua boca. E aí o Espírito Santo fecha a sua boca, mas aí às vezes, nessa hora, a gente desobedece e fala, e aí depois sabe o que acontece? A gente se arrepende do que falou.
mas as palavras faladas são como flechas lançadas. Não dá mais para segurá-las. Só dá para reconhecer o equívoco e pedir perdão. E ter a humildade para pedir o perdão. Mas se o coração não estiver protegido, se ele não estiver guardado, se eu não estiver em alerta, o meu coração ele será soberbo e não vai pedir perdão. Não vai pedir desculpas. Não será humilde para reconhecer o erro. Por isso é preciso estar em alerta o tempo inteiro. A palavra de Deus nos exorta a vigiar. Pedro está aqui nos alertando aqui sobre a atuação intensa do inimigo. O nosso inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir, ele não brinca de ser inimigo. Ele está o tempo inteiro insistindo ali para invadir a nossa vida, para invadir o nosso coração, para tentar causar ferida, para matar a nossa alegria, para roubar a nossa família, para roubar a nossa intimidade com Deus, para nos destruir, porque quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós nos tornamos fracos e frágeis e o inimigo vem e sai destruindo tudo. Meu amado, você que está me ouvindo nessa noite, a primeira exortação é essa: vigie, tenha sabedoria. Maridos que estão aqui, que estamos aqui, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes dos nossos lares. Nós somos os representantes de Deus diante da nossa família. E quando o homem não assume esse papel, ele falha. Ele abre um espaço para que haja destruição no seu lar. Pastor, mas como eu assumo esse papel? De joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, me dirige, para que eu seja esse marido, que eu seja esse sacerdote do lar, esse homem que tem intimidade com o Senhor, esse homem cujas palavras que saem de sua boca são palavras que edificam, que encorajam, que protegem, que respeitam, que honram. Só é possível viver isso quando eu estou em alerta como homem e busco a direção de Deus. E isso começa com os namorados que estão aí. Se o marido, ele tem que ali dar a sua vida pela sua esposa, isso começa lá no relacionamento do namoro, tá vendo, Davi? Para honrar a Melissa, para protegê-la como um cristal precioso e frágil, pronto e disponível para dar a vida. Porque se você pensa assim: eu estou namorando agora com um rapaz aí, ele não me respeita não, muito não, mas quando a gente casar ele vai me respeitar. Sabe de nada, inocente. Porque se ele não faz agora, não vai fazer depois. E se agora ele não te honra, depois do casamento vai te honrar menos ainda. Porque aí agora ele vai dizer assim: já casei. O cara, quando está namorando, ele se perfuma para encontrar com a namorada, não é? Corta o cabelo, passa roupa, fica todo esticadinho. Casou, ficará todo largado, todo relaxado, toma banho direito. Não faz... Que isso, rapaz? Presta atenção. Faz isso não. Se cuida para honrar mais ainda a sua esposa. Então, o princípio da honra não acontece só no momento do casamento e a partir dali. Começa no namoro. Agora, para isso, o homem precisa estar em alerta e pedir ao Senhor ajuda para ser o sacerdote do seu relacionamento. Da mesma forma, a mulher, que precisa ser mulher sábia, que edifica o seu lar, precisa estar em alerta, precisa pedir a direção do Senhor, precisa pedir a força do Senhor, a sabedoria do Senhor, a proteção do Senhor, para ser essa mulher sábia, que edifica o seu lar. Da mesma forma, os filhos, que devem honrar os pais como mandamento da Bíblia. E os filhos que devem honrar os pais precisam buscar no Senhor a direção, precisam buscar no Senhor a proteção, precisam buscar no Senhor a sabedoria, para serem filhos que honram seus pais, não só porque estão embaixo do mesmo teto, mesmo depois, quando já estão nas suas próprias casas, devem honrar os seus pais. A Bíblia não diz: filho, honre os seus pais enquanto vocês dependem deles e vivem embaixo do teto deles. A Bíblia não diz isso, pelo menos na versão que eu tenho. A Bíblia diz: filhos, honrem a seus pais. Não é porque você agora é maior de idade que você não precisa mais honrar seu pai. Mas o mundo vai dizer isso. Você não depende dele para mais nada. Agora você trabalha, você paga suas contas. Para que você vai dar satisfação para o seu pai e para sua mãe? Isso é a voz do diabo. Porque filho é para honrar pai e mãe até o último dia de vida. Aí os filhos, quando ficam adultos e não honram seus pais e mães, quando o pai morre, fica lá no túmulo chorando igual um desesperado. Pensando assim: eu podia ter amado mais, eu podia ter honrado mais, eu podia ter dado mais atenção, podia ter cuidado mais, mas aí já era, porque o que está ali naquele caixão é só a matéria decompondo. Fique em alerta, querido. Eu trabalho muito, pastor. Eu trabalho e estudo. Então, eu não tenho tempo para me dedicar à minha família, para honrar meus pais, ou para ser aquele marido atencioso, aquela esposa mais paciente.
Porque vamos combinar também que tem uns jovens que casam aí, vou te dizer uma coisa, não é? Não aprenderam a cuidar das coisas dentro de casa, não é? É impressionante o que acontece aí, os caras meio sem noção da vida, né? Coisa básica muitas vezes ali, mas por quê? Porque não está vigiando. Esse texto está dizendo, olha, fique em alerta, fique atento, não pisca o olho não, busca discernimento, mas em segundo lugar, quando aqui Salomão está dizendo para a gente estar atento, ele está dizendo para quê? Ele diz, fique atento, acima de tudo, para guardar o teu coração, porque do teu coração depende a sua vida, do teu coração depende a sua vida. A palavra usada aqui no Antigo Testamento, leve, traduzida como coração, não está falando apenas do órgão físico, que bomba o nosso sangue, mas está falando ali das emoções, da vida, dos pensamentos, das palavras. É no coração que está a fonte da vida. É a minha vida integral diante do Senhor. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tem que estar protegido pelo Senhor. O coração, ele é a sede das decisões da minha vida e da sua vida. É a sede da fé no meu coração e no seu coração. O coração, ele é o centro operacional da alma. É ali que as coisas funcionam. É por isso que a Bíblia nos ensina a dar essa prioridade ao coração. Deuteronômio, que depois o Senhor Jesus mesmo cita, Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas ele coloca em primeiro lugar o coração, ou seja, é com toda a tua vida. O coração é esse algo essencial. 1 Samuel, quando o Samuca está ali para conhecer o sucessor de Saul, e ele está lá olhando os filhos de Jessé, e ele olha para um mais forte, outro mais forte, e Deus vai dizendo, não são esses aí não, Samuca, fica alerta aí que não são esses aí não. Olha só, porque o homem vê o diferente. Ali em 1 Samuel 16, 7 diz assim, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração, vê a essência, vê o indivíduo na sua intimidade, ali no que ele realmente é. Davi, no momento que buscava por transformação da sua vida, no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim, cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim esse coração. O Senhor Jesus, quando estava ministrando, ele alerta a população ali, em Mateus capítulo 15, ele diz assim, mas todas as coisas que saem da boca, vêm do coração. Mateus 15, a partir do versículo 18. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro. É o coração que a gente tem que proteger. E quando Salomão fala que eu tenho que proteger o coração, ele diz o porquê para o seu filho. E ele diz assim, pois dele depende toda a sua vida. Ou na versão, dele e nele se origina a sua vida. A expressão usada aqui, ela denota um fluxo, algo que vai fluindo. Do seu coração flui a sua vida. Do seu coração sai tudo para que você viva, para que você se relacione, para que você reacione, para que você demonstre, para que você testemunhe. Tudo sai da sua vida, sai do seu coração. O coração é essa nascente. E se essa nascente ela estiver contaminada, toda a corrente vai ser contaminada. Se essa nascente não estiver pura, tudo que ela irrigar vai ser impuro. Por isso a gente tem que cuidar desse coração, dessa vida. O coração ele é a fonte interior da vida exterior, ou seja, é do coração que sai tudo aquilo que as pessoas ao seu redor estão vendo. Na hora que você
não está ali preparado para fingir que é outra coisa ou outra pessoa. É preciso proteger esse coração, proteger o que está dentro de mim, pedir ao Senhor para me purificar, pedir ao Senhor para me limpar, para me ajudar, para me dar sabedoria, para eu resistir, para eu ser aquele ali que de mim fluem rios de águas vivas, porque o meu coração está ali, purificado diante do Senhor, em santificação em todo momento. Querido, proteger o seu coração é proteger sua própria vida, é proteger o seu casamento, é proteger o seu namoro, é proteger o seu processo de educação dos seus filhos, é proteger a sua jornada cristã, é proteger a sua vida para que você esteja de acordo com o Senhor, com santidade, com integridade, com fidelidade, com verdade, com honra, com uma dignidade diante do Senhor. É preciso proteger o coração. Eu e você precisamos proteger o nosso coração, todo o tempo da nossa vida. Proteger o nosso coração, porque senão o inimigo ele vai nos pegar no contrapé. Terceiro lugar, para a gente terminar, como é que eu posso guardar o meu coração? Como é que eu posso proteger, então, o meu coração? Aqui, o autor de Provérbios, ele vai dando disciplinas, regras, dicas, conselhos. E no Antigo Testamento, então, era assim que o povo aprendia. Olhava para a palavra de Deus, aprendia com a palavra de Deus, mas quando desobedecia, vinha ali um castigo em cima. O povo perecia. Quantas vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, o texto diz assim: mas o povo se afastou dos propósitos de Deus, esqueceu a palavra de Deus, esqueceu a lei, e aí o que acontecia? Os inimigos dominavam, e o povo virava escravo. E aí o povo sofria, e aí Deus ouvia o clamor do povo, e aí ia lá e libertava o povo, e aí o povo fazia uma grande festa, agradecia a Deus, naquele momento ali, pela grande vitória concedida, mas o que acontecia logo depois? O povo se esquecia das bênçãos do Senhor e se afastava de novo. Às vezes a gente só aprende a ficar em alerta quando a chapa está quente da nossa vida. Aí a gente se liga em orar mais, em ler mais a Bíblia, em estar mais com os irmãos, em pedir para os irmãos orarem pela gente. Orem por mim porque a chapa está quente. Aí quando a coisa fica tranquila, a gente esquece de novo. Mas esse estado de vigiar, ele é constante na minha vida e na sua vida. Só que, em dado momento, Jesus nasceu. A gente está chegando perto do Natal, onde os cristãos do mundo inteiro celebram o nascimento de Jesus. O Salvador, o Deus, o próprio Deus se fez carne. Ele abriu mão da sua glória divina e ele se tornou um ser humano para viver aqui e pregar o Evangelho. Ele morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e dá a mim e a você vitória sobre a morte. Ele dá a mim e a você vitória sobre o pecado. E aí então, com o advento do Cristo ressurreto, quando ele sobe aos céus, o que ele diz? Eu vou deixar para vocês o Consolador, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E sabe quem é que nos capacita a guardar o nosso coração então? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita no coração daquele que se entrega para Jesus, aquele que se rende diante do Senhor. O Filho unigênito, ele morre e ressuscita para virar filho primogênito, primeiro filho. E a partir dali, então, eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele nos capacita a nos proteger. E aí é nesse momento que se cumpre uma profecia registrada em Ezequiel, que é uma promessa. Ezequiel capítulo 36, existe ali uma promessa, a partir do versículo 26, e essa promessa diz assim: eu darei a vocês um coração novo, e eu colocarei em vocês um espírito novo, eu tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. É assim que a gente protege o coração, entregando a vida para o Senhor Jesus e dizendo: Espírito Santo, vem me dirigir, me regenera, me torna nova criatura. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E aí eu começo a proteger o meu coração, porque o Espírito Santo de Deus faz isso comigo.
Sabe como eu protejo o meu coração? Com fé diante do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava ali pronto para ser executado, porque era um pregador da palavra de Deus, e no capítulo 4 ele diz assim, para mim e para você: alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se sempre no Senhor, e sejam todas as orações de vocês, as petições de vocês apresentadas em ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e as suas mentes. E a palavra usada aqui de guardar é proteger. Assim, eu e você precisamos de algumas coisas para guardar o nosso coração. A primeira delas é nos render diante do Senhor Jesus. Senhor, eu me rendo diante de Ti. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu me entrego a Ti para que o Senhor dirija os meus passos. Eu me entrego a Ti para que o Senhor dirija o meu coração. O Senhor purifica o meu coração. O Senhor liberte o meu coração dos sentimentos que não vêm de Ti. O Senhor me ajude a ter uma vida diferente. Eu preciso me render ao Senhor. E isso deve acontecer todo dia da minha vida. Porque todo dia eu e você somos tentados a negar ao Senhor. Eu e você somos tentados e pressionados para desistir daquilo que Deus nos deu. Saber de uma coisa? O inimigo, ele vai tentar fazer você desistir da sua casa, da sua família, do seu casamento. Vem aquela coisa assim, não, está te esquentando muito a cabeça, troca por outra, troca por outro. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina sobre família. Família é para você lutar pela sua família, até o último suspiro da sua vida. É você buscar diante do Senhor sabedoria para ser um marido ali que vai abençoar a sua esposa, uma esposa que é sábia diante do marido. Para isso aí é preciso se render diante do Senhor, desistir nunca. Porque o Senhor nunca desistiu de você. O Senhor nunca vai desistir de você, assim como Ele nunca desiste de mim. Por mais que você ache que você seja uma pessoa cometendo um monte de erros, Deus, Ele continua investindo na sua vida. Ele continua querendo te salvar. Ele continua querendo transformar a sua vida. Ele continua querendo usar a sua vida. Mas Ele espera uma coisa: rendição. Quer proteger seu coração? Se renda diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua proteção. Eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso do Teu consolo. Porque eu estou magoado, eu estou cheio de rancor, eu estou triste. Senhor, eu preciso do Senhor porque eu estou desanimado. Senhor, eu preciso do Senhor porque eu estou com vontade de desistir de alguma coisa que é um tesouro que o Senhor me deu. E eu estou pensando em jogar fora. Eu e você precisamos nos render diante do Senhor. Para proteger meu coração, eu preciso dessa paz que guarda o coração, que o apóstolo Paulo falou em Filipenses. Para proteger meu coração, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus, porque quando eu leio a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, meu coração é protegido. Meu coração é guardado. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa estar no nosso coração. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve em Gálatas, ele diz: vivam pelo Espírito. Quer guardar seu coração diante do Senhor? Se renda diante dele, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu Espírito Santo para discernir tudo aquilo que é mal e rejeitar a tudo que é mal. Deus, falando através do profeta Jeremias, ele disse: eu sou o Senhor que sonda o teu coração e examina a tua mente. Ele nos conhece e nessa noite ele sabe muito bem quem aqui precisa guardar o coração diante do Senhor, precisa de proteção do Senhor, precisa de oração diante do Senhor, precisa vigiar diante do Senhor, precisa estar atento todo o tempo para proteger a fonte da vida. Se o seu coração não estiver protegido pelo Senhor, alguma coisa de muito precioso na sua vida vai definhar e vai morrer. Pode ser a paz de Deus, pode ser a presença de Deus,
pode ser o consolo de Deus, pode ser a sua alegria na sua casa, na sua família, pode ser a sua postura como homem ou como mulher para proteger a sua casa, a sua descendência de todas as setas inflamadas do mal. É preciso estar junto diante do Senhor, buscando no Senhor santificação, buscando no Senhor purificação. Sabe, queridos, a vida cristã é uma jornada. E sabe aonde a gente começa a trilhar essa jornada? Dentro do coração. Pedindo ao Senhor todo dia: fortalece meu coração, abre os meus olhos espirituais, me dá discernimento, me dá entendimento, Senhor, me dá aquela palavra que eu preciso falar e tira da minha boca aquela palavra que eu não devo falar. Eu quero que o meu coração, Senhor, seja uma terra bem fértil, onde a semente do teu Espírito vai germinar e vai florescer, e vai me levar a frutificar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui com seu coração desanimado, ferido, ou você chegou com seu coração cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de força, cheio de desejo de continuar, com muitos sonhos. Hoje a gente teve o culto dos noivos da Amanda e do Vinícius. Daqui a alguns dias eles vão estar se casando, vão estar ali compondo a família, o lar segundo a vontade de Deus, nesse momento de expectativa, de alegria, de gratidão. Obrigado, Deus, por isso. A gente teve aqui o tempo de apresentar o Benjamin, Flávio e Dani, intensamente gratos ao Senhor pela vida do Benjamin, eu, obviamente, e Carla e toda a nossa família. Motivos de gratidão, vivendo a generosidade de Deus sobre a nossa vida, e muitos outros irmãos também vivendo essa gratidão aqui. Alguns irmãos podendo vir à igreja, voltar ao templo, estar aqui com a gente. Que motivo de gratidão é esse? É bom demais a gente estar vivendo em comunhão como povo de Deus aqui no templo. Você que está aí pela internet, se você não pode estar aqui, a gente entende, mas se você pode, você está aí em casa, você está fazendo a escolha equivocada, porque quando a gente está aqui é como um monte de brasa junta, aquecendo um ao outro, e pela internet não passa esse calor, não passa essa vibração, não é? A internet é só naquele caso que você está doente ou você está trabalhando, mas o bom é estar aqui, ó, junto aqui, vivendo isso junto. E a gente precisa disso para guardar o coração. Quando um irmão ajuda o outro, um irmão ora pelo outro, um irmão anima o outro, e a gente vai guardando o coração nessa comunhão como povo de Deus, como família santa. Mas tudo começa com uma rendição. Cristo, ele espera um convite para entrar. Cristo, ele espera um momento onde eu abra minha vida dizendo: vem reinar, vem governar minha vida, vem governar o meu coração, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Senhor, eu não quero fazer mais nada de um jeito diferente. Eu quero fazer tudo de acordo com a tua vontade. Eu quero fazer tudo sendo dirigido pelo teu Espírito Santo. Me ajuda a guardar o meu coração. Talvez você nessa noite queira pedir isso ao Senhor Jesus. Me ajuda a guardar meu coração, Senhor. Me ajuda a guardar minha vida, os meus desejos, Senhor, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Senhor, me ajuda a ser realmente aquele marido que é o sacerdote do lar. Senhor, me ajuda a ser essa esposa que é a mulher sábia que edifica o lar. Senhor, me ajuda a ser um filho que honra os meus pais. Senhor, me ajuda a ser um servo teu, que vive em fidelidade ao Senhor. Se o teu coração hoje está precisando ser protegido, ser guardado, essa é a hora de você se render diante do Senhor. Se você hoje vive com um coração um pouco desanimado, que está meio afastado de tudo que Deus tem para você, tudo que Deus já revelou para você, tudo que Deus já mostrou para você, hoje é o dia do retorno, da restauração. Senhor, guarda meu coração e nenhuma ferida vai me impedir de viver os teus propósitos. Cura essa ferida, renova as minhas forças. Feche os seus olhos aí. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei se você precisa, pela primeira vez, entregar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: reina em mim. Eu não sei se essa é a noite de você dizer: renova em mim esse ânimo, Senhor. Mas eu quero te pedir proteção para o meu coração, proteção para a minha vida. Eu preciso do Senhor. Se você nessa noite quer fazer isso, você quer pedir isso para o Senhor,
Enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda para guardar o meu coração. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, para ser aquele homem que vai lutar pela casa, vai lutar pelo casamento, vai lutar pela família. Me dá forças para isso. Senhor, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração para eu ser essa esposa sábia, que não vai abrir mão do privilégio que é ter uma família, mas vai lutar pela família, vai lutar pelo lar. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos encerrar o culto louvando ao Senhor. E se nessa noite você quer pedir a Deus: guarda meu coração, Pai, me ajuda, Pai, me renova, Senhor, me purifica meu coração, me liberta de toda mágoa, de tudo aquilo que me impede de viver a tua vontade. Coloca um ânimo novo no meu coração. Eu não sei qual é o pedido que você vai fazer ao Senhor, mas se nessa noite tem um pedido, se nessa noite tem uma entrega, se nessa noite tem um momento em que você e Deus, você está entendendo no Senhor: aqui está minha vida, Senhor, toma minha vida, eu preciso do Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir. Eu quero encerrar esse momento orando por você, orando pela sua casa. Senhor, me ajuda, me protege, cuida de mim. Enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Permanecer a ti, medo da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Você hoje quer fazer isso, Senhor? Quero entregar tudo ao Senhor. Eu te dou meu coração e tudo. Pode sair do seu lugar. Tem os irmãos aqui à frente dizendo isso. Talvez você nessa noite: Senhor, eu quero entregar o meu casamento ao Senhor. Esse é um propósito. Eu não vou deixar o inimigo ter vitória na minha casa. Eu quero entregar a Ti o meu casamento, a minha casa, a minha família. Você pode sair do seu lugar. A gente vai cantar de novo dizendo: te dou meu coração. Talvez hoje você queira entregar tudo ao Senhor. Senhor, guarda o meu coração, porque dele depende toda a minha vida. Eu quero te pedir: guarda o meu coração. Se você quer pedir isso ao Senhor, pode sair do seu lugar e vir. A gente está aqui, tem muitos aqui à frente, e você pode vir e fazer isso também. Meu coração e tudo que há em mim, entrego o teu viver por amor a ti, meu
Senhor, nessa noite queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti, Senhor. Entendendo que só o Senhor pode nos ajudar a guardar os nossos corações de toda a investida do mal, de todas as armadilhas, ó Pai, de toda a tristeza, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Aqui à frente estão os Teus filhos, meus irmãos, nessa noite se rendendo, colocando diante de Ti as suas vidas, pedindo, Senhor Deus, a Tua proteção, a Tua direção, a força que vem do Senhor para continuarem, ó Deus, para vencerem todas as artimanhas do mal. Ó Deus bendito, o Senhor conhece o que está no coração de cada um aqui. Daquelas pessoas que mesmo em seus lugares não vieram à frente, mas estão clamando pela Tua ação, pela Tua intervenção, pelo Teu poder, Senhor. Deus, mesmo aquelas pessoas que estão em outros lugares, conectadas conosco pela internet, o Senhor sabe o que cada uma está colocando diante de Ti, porque o Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece tudo na nossa vida, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe aquelas lutas mais íntimas que ninguém mais conhece, mas o Senhor conhece todas elas. O Senhor também é Deus onipotente, e nenhuma dessas lutas pode superar o Teu poder. Por isso, ó Deus, eu clamo por vitória na vida dos meus irmãos. Eu clamo, ó Deus, que a Tua intervenção sobrenatural possa, ó Deus, fortalecê-los e dar a eles a vitória que eles demandam, que eles esperam em Ti, para que o mal não prevaleça em suas vidas. Senhor, Tu és Deus onipresente. Nós vamos sair aqui deste lugar e o Senhor estará conosco por onde formos, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ó Pai, que essa consciência esteja muito clara em nossos corações, que não importa onde estivermos, nós não estaremos sozinhos, nós não estaremos abandonados, desamparados, porque o Senhor está conosco, Pai. E assim lutaremos todas as lutas no poder do Teu Espírito Santo, na dependência do Senhor. Ó Deus, guarda o nosso coração, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver em alerta, em vigia o tempo inteiro, para que não existam brechas abertas em nossas vidas, para que o inimigo entre e destrua aquilo que o Senhor nos deu como bênção do Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, toma cada lar aqui representado nessa noite. E se há lar marcado por tristeza, por desânimo, por desistência, ó Deus, que nessa noite o Senhor faça uma reversão em tudo isso, ó Deus. Que o Senhor faça uma transformação em tudo isso. E que haja harmonia, que haja amor, que haja, Deus, força, que haja alegria em cada lar aqui representado. Não uma alegria passageira, mas a alegria perene que vem do Teu trono de graças. Cuida de nós, Pai. Cuida da nossa igreja, Senhor. Obrigado por tudo que nós vivemos hoje. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade especial de ter, ó Deus, os nossos irmãos idosos aqui conosco nessa noite, celebrando ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela igreja que honra a sua história, te agradecendo pela vida de cada um deles. Senhor, abençoe-nos nessa semana que começa hoje. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E por onde formos ao longo desta semana, Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, possa nos usar de uma maneira sobrenatural, para que outros também possam aprender a guardar seus corações em Ti. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E cuida de nós, Pai. Nós precisamos do Teu cuidado. Precisamos da Tua força. Precisamos do Teu perdão. Precisamos da Tua direção sobre nós. Por isso nós Te pedimos essas coisas, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Estaremos aqui na quarta-feira, no domingo novamente, celebrando ao Senhor por tudo que Ele é. E Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.
puder dar uma carona para algum idoso que está aqui, lembra da sua carona solidária, levando um idoso para casa.